O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Esse momento é o momento da nossa escola bíblica dominical, onde nós vamos estudar a palavra de Deus. Então, para você que está aqui, muito bem-vindo. Para você também que está nos acompanhando pelo canal da igreja, seja muito bem-vindo e que esse tempo seja um tempo de edificação. Quero começar esse momento com uma oração e depois uma pergunta, para que você possa refletir e a gente caminhar aqui no nosso texto. Se você quiser já ir adiantando, nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 4, e nós vamos falar um pouquinho sobre a oficina de Deus. A oficina de Deus baseado em Efésios capítulo 4. Você também que está nos acompanhando, pode abrir a sua Bíblia e nos acompanhar aqui. Vamos orar, pedir a orientação do Senhor, a graça dEle, para que nós possamos então crescer, tanto em conhecimento quanto em prática daquilo que Ele tem nos chamado à vivência. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela forma que o Senhor tem nos conduzido até agora. Fale ao nosso coração, Senhor. Nos ajude a compreender e a entender a vontade do Senhor. Dá-nos entendimento da sua palavra e que aquilo que Tiago fala na sua epístola, que sejamos praticantes da palavra, que sejamos envolvidos com a palavra e não somente ouvintes atenciosos, mas praticantes assíduos. Fale conosco, fale com os irmãos que estão aqui, com os irmãos que estão nos assistindo, e que o Senhor possa produzir frutos de arrependimento, de confrontação, de direção para o nosso coração, Senhor. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu falei sobre a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, para a gente começar a discutir, a falar a respeito da oficina de Deus, e você vai entender o conceito que eu estou falando, a partir do desdobramento aqui dos textos, de Efésios capítulo 4, vamos ler parte por parte do texto, mas antes de lermos, eu tenho uma pergunta: você é uma pessoa fácil? Você se considera uma pessoa fácil? É fácil conviver com você? De 0 a 10, qual é a nota que você dá? 3? Não, 3 é pouco, 3,5. É fácil conviver. Se você está com seu marido, a sua esposa do lado aí, só dá uma olhada, não fala muita coisa, para não dar briga, mas só dá uma olhada do lado, pensa, que nota que você receberia pela forma que você convive com pessoas, E a convivência com pessoas é uma coisa que nós não podemos de forma alguma nos extinguir. Por quê? Nós convivemos com pessoas em casa, ainda mais na pandemia, todo mundo trabalhando em casa, tendo aquele relacionamento. Nós convivemos com pessoas no trabalho. Você precisa lidar com gente, com personalidades diferentes. Você tem que lidar com pessoas na igreja. Então você vai conhecendo, servindo no ministério. Então qualquer instância da nossa vida, qualquer momento da nossa vida, nós sempre temos que nos envolver com pessoas. E às vezes as pessoas dizem assim, o meu problema é lidar com pessoas, Mas isso faz parte da vida, isso faz parte inclusive do plano de Deus com relação à forma que Ele nos conduz para o crescimento, Então, quando nós lemos aqui Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre unidade da fé, ministério, santidade sem dissolução, e ele vai então nos levar numa reflexão de como nós devemos viver na comunidade cristã e ao mesmo tempo uns com os outros. Isso traz a importância dos relacionamentos na nossa vida. E é interessante que nós somos ensinados por uma cultura muito egoísta, de pessoas que te confrontam muito ou que te levam num nível às vezes de desagrado. O que você tem que fazer com essa pessoa? Ignorá-la, não é assim? Foge dessas pessoas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos um desafio dado por Deus para que mude a nossa forma de ver os relacionamentos, e aí eu digo amplamente todos eles, de forma muito ampla, casamento, amigos, igreja, trabalho, e perceber que nesses relacionamentos, Deus usa como uma oficina, por isso que é o sentido do nosso texto, da nossa lição de hoje, Deus usa como uma oficina para que ali seja exposto o nosso coração. Um exemplo prático para vocês. Eu tenho 2 filhos, o Felipe de 7 e o Pedro de 5, acabou de completar 5. O mais velho parece muito comigo, e é o que eu mais me irrito, porque parece comigo.
Muitas vezes eu vejo ele fazendo coisas que eu faço. Por exemplo, quando ele precisa me dizer alguma coisa, eu chego em casa, eu abro a porta, ele fala: pai, podemos ir para o escritório para a gente conversar um pouco? Uma vez, nós comemos um lanche, nós esperamos as crianças dormirem. Não me julguem, porque você já deve ter feito isso. Eu queria experimentar um lanche, mas era muito caro aquele lanche. 4, não faz sentido. Eu esperei eles dormirem. Eu comprei o lanche. Só que eu cometi um erro muito grosseiro. Eu deixei o lixo no escritório. Isso foi um erro de principiante, né, irmãos? E aí, no outro dia, eu saí para trabalhar. Acordei de manhã, fui fazer meu devocional, enfim. Quando eu chego na sala, o meu filho mais velho fala assim: pai, podemos conversar no escritório? Eu falei: gente, cedo, o que eu fiz? Né? Aí quando eu entro no escritório, eu falei: já estou indo. Quando eu entro, ele está sentado na minha cadeira, olha que audácia, na minha mesa, com as caixinhas do lanche em cima da mesa. Aí ele falou assim: você pode me explicar isso? Foi: como assim? Né? Eu fiz o que ele faria, né? Como assim? Para ter o tempo de pensar. Né? Ele falou assim: é assim que os filhos fazem? É assim que os pais tratam os filhos? Comem coisas escondidas? Aí eu falei: não, filho, aqui não, pai. E aí, enfim, só para você entender que esse tipo de situação, quando eu olhei, eu falei: gente, sou eu aqui? Como é que meu filho fez isso? Então é interessante que as pessoas que se parecem conosco, né, muitas vezes, são as que mais irritam a gente, não é verdade? E aí qual que é a conclusão disso? Que eu sou irritante? Talvez, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que toda a face, né, dos relacionamentos que temos faz exatamente com que o nosso coração seja moldado. E qual que é o ponto central aqui do texto de Efésios 4, que nós vamos ler parte por parte, é o seguinte: primeiro, Deus usa relacionamentos para nos levar a crescer e a santificar. Então, quando nós conhecemos alguém, quando nós estamos na igreja de Cristo, e quando nós conhecemos as pessoas, isso é proposital. Eu acredito piamente que o Senhor é soberano sobre a nossa salvação, Ele nos salva, Ele nos dá uma vocação, e ao mesmo tempo Ele nos coloca especificamente em uma igreja, com um grupo de irmãos específicos, que aqueles irmãos vão ser usados por Deus para treinar o meu coração naquilo que eu preciso crescer. Não só no treino, mas na edificação, e ao mesmo tempo a minha vida serve como um instrumento do Senhor. E isso molda a minha visão pessoal de que eu preciso atingir o propósito de Deus nos relacionamentos, para que este também seja o meu propósito. Eu preciso perceber, eu preciso compreender como que Deus está trabalhando por meio dos relacionamentos que eu tenho, para que eu também abrace esse propósito e essa verdade, e para que eu não fuja de pessoas que me confrontam, mas que eu me aproxime delas para ser treinado e moldado por Deus. E numa visão relacional, eu preciso levar os relacionamentos que Deus me permite ter a sério, né? E como um dom, um presente do Senhor, para que esses relacionamentos, mesmo na visão de Deus, possam então fazer com que eu seja transformado e mudado por essa confrontação. E quando nós olhamos para a Escritura, 2 temas aqui nos levam a pensar. Primeiro, muitas vezes, por causa do pecado, nós buscamos relacionamentos de uma forma muito egoísta, não é verdade? E que em sentido, né? Você já lidou com o seguinte sentimento assim: você fez um favor para alguém, e quando você precisou dela, ela não fez, o que você pensou? Você deve ter pensado, eu pensei uma coisa, tipo, vai precisar de mim de novo, né? Mas você deve ter pensado assim: eu sou piedoso e piedosa, eu vou fazer o favor com todo grado. É assim que fazemos? Isso mostra, mais ou menos no nosso coração, que às vezes temos a intenção da aproximação com o outro, porque de alguma forma ele nos traz algum benefício. E quando esse benefício não é alcançado, então nós não vemos sentido nesse relacionamento. Então o poder do auto-interesse, quer dizer, do interesse para que eu seja e ganhe alguma coisa com esse relacionamento, pode ser muito forte no meu coração, porque eu sou pecador. Então, quando eu tenho um relacionamento que me confronta, a tendência é me afastar dessa pessoa, ou ser superficial com ela, porque ela está batendo exatamente na ferida onde dói.
E aí eu deixo de ver o propósito. Um segundo elemento, de uma forma geral no texto bíblico, é que Deus tem uma agenda maior para os nossos relacionamentos do que nós podemos fazer. E aí a grande questão é como que eu enxergo esses relacionamentos. E segundo as Escrituras, nós temos esses relacionamentos no molde redentivo, ou não que redime, mas que Deus usa esses relacionamentos para nos transformar. São relacionamentos redentores que nós chamamos, onde nós estamos crescendo constantemente para a glória do nosso Deus. E Efésios capítulo 4, ele nos mostra como que isso funciona na prática e como que eu me aproprio de verdades que Deus já estabeleceu na sua palavra para que os meus relacionamentos sejam dinâmicos, intencionais, humildes e relevantes. Para que quando eu esteja reunido, aquilo que o reverendo Nilson pregou anteriormente, aquilo que Efésios capítulo 4 também fala sobre linguagem edificante, comunicação edificante, falar na hora certa, com as palavras certas, ou seja, utilizar de todo o tempo que eu tenho disponível para o outro e para a vida daquele que pode crescer no Senhor. Nós chamamos isso de relacionamentos redentivos, e nesses relacionamentos redentivos é onde Deus tem a sua oficina, a oficina de moldar o nosso coração. Por exemplo, quando você pensa nos dons espirituais na palavra de Deus, para quem é o seu dom espiritual? Primeiramente, para a glória de Deus, certo? E segundo, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu não sirvo a Deus sozinho, eu sirvo a Deus em comunhão cristã. E essa comunhão se estende também na questão dos relacionamentos. E Efésios 4, Deus mostra o desejo dele em como nós devemos viver esses relacionamentos. Efésios capítulo 4, versículo, vamos ler o texto, você que está nos assistindo também nos acompanhe. Efésios 4, capítulo 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, verso 2 também, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa ideia aqui de suportar, você deve ter ouvido já a tradução desse texto. Esse suportar aqui não é você aguentar alguém irritante, eu tenho que suportar aquele irmão. O suporte aqui, a tradução original significa você ser alguém que seja um suporte para o crescimento do outro. Quer dizer, você seja estabelecido na vida de uma outra pessoa, para que por meio da sua vida, da sua piedade, do seu envolvimento com o Senhor, essa pessoa também possa crescer espiritualmente. Ou seja, o plano de Deus para a sua vida como parte de uma igreja, é que você seja o suporte de crescimento para a vida de uma outra pessoa. E isso é belo nas Escrituras, porque todos nós temos o privilégio e a responsabilidade de servirmos como instrumento do Senhor para que um outro irmão possa crescer em Cristo. Não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade, não importa o quanto tempo ele tem na fé, até mesmo aquele que chegou há um mês, que conhece Cristo há um mês, eu posso aprender com ele. Talvez inclusive a devoção inicial que com o tempo a gente pode perder isso, ou aquele que está mais tempo com a sabedoria do Senhor nos relacionamentos e na dinâmica da igreja. E isso que é bom, porque quando nós olhamos para todos que estão aqui e convivemos, percebemos o quanto podemos aprender uns com os outros, numa conversa, num conselho, num café que você toma no saguão, ali próximo, numa passada na livraria, numa indicação de algo. Você foi chamado por Deus para ser instrumento na vida das pessoas. Este é o plano de Deus. Nós temos nas Escrituras variadas formas da comunicação do Evangelho. Nós temos, por exemplo, a comunicação de púlpito, isso que eu estou fazendo aqui. Nós temos os grupos pequenos, que também a igreja primitiva tinha, os pequenos grupos, dos jovens e das famílias. E nós temos as classes, só que também nós temos os relacionamentos. E esses relacionamentos servem como meio de Deus nos moldar segundo a sua vontade. Efésios 4, do 1 ao 6, fala que eu não preciso ter afinidade com o outro, eu preciso entender a unidade que foi proposta. Olha só, continuando a ler o texto a partir do verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Verso 5. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O apóstolo Paulo diz que nós devemos manter a unidade do Espírito, não criar unidade. Nós, você e eu, nós não criamos unidade. Nós estabelecemos sim amizades, estreitamentos de relacionamento, isso é inclusive ensinado nas Escrituras. Mas nós, mesmo que talvez você nunca tenha parado comigo aqui e conversado, ou lá fora, eu sou unido a você. Jesus em João capítulo 17, quando ele ora pela nossa vida e quando ele ora ao Pai intercedendo, ele fala sobre essa unidade. Então, categoricamente, eu não preciso de uma permissão para ensinar você, e você não precisa de uma permissão para me ensinar. Porque se fazemos parte de um mesmo corpo, aonde há um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, então nós somos um, caminhando com o mesmo objetivo. As Escrituras nos dizem que essa unidade é preservada pela vida do crente, não só pela reunião congregacional, mas também pelo envolvimento e doação com relação à vida do outro. O texto também fala sobre façam com todo o esforço, quer dizer, trabalhar de forma cansativa, envolvida, intensa, para que essa unidade seja preservada. Não importa o ministério que você trabalhe, não importa o que você faz na igreja, em que sentido de que você está ali edificando, servindo, mas naquele contexto você cria relacionamentos e você edifica a vida de outras pessoas. E isso parece tão comum a nós, e talvez tão simples, mas você sabia que é um desafio nos dias de hoje? Você encontrar tempo para a vida do outro, porque nós sempre estamos encontrando tempo ou tentando encontrar para a nossa própria vida, não é assim? Aquilo que deveria ser natural para nós, agora é muito desafiador, porque eu preciso olhar, e claro que cada um tem a sua rotina, o seu trabalho, mas nós estamos tão disponíveis muitas vezes para a atividade, mas não estamos disponíveis para a pessoa. Não é verdade? A gente está pronto para fazer muitas coisas, mas talvez aquilo que seria o estreitamento, estar com alguém, tomar um café com alguém, ouvir as pessoas, talvez seja tão desafiador para nós, mas fazemos atividades, cumprimos muitas coisas. E como eu disse, numa tendência de autossatisfação, cada vez mais estamos prontos a sermos ouvidos e não a ouvir pessoas. Eu trabalho com aconselhamento aqui em Pinheiros, um dos ministérios, e o quanto eu percebo isso. Às vezes as pessoas ligam porque elas querem ser ouvidas, só isso. Às vezes ela nem deixa você dar um conselho para ela. Quando você vai dar um conselho, ela fala, não, obrigado. Mas não é porque ela não quer conselho, é porque ela simplesmente queria dizer, olha, eu estou passando por dificuldade, você pode orar por mim? Oro. Ela quer compartilhar. Então existem muitas pessoas, meus irmãos, precisando ser ouvidas, assim também como nós precisamos falar para as pessoas. É uma mutualidade e uma unidade que o Senhor já criou, já estabeleceu na sua palavra. O apóstolo Paulo fala também aqui no texto sobre algumas características que esse relacionamento deve ter quando eu lido com pessoas. Primeiro, humildade. E o que isso significa? Essa qualidade nos habilita a vermos o nosso próprio pecado antes até mesmo de focarmos o pecado do outro. E essa humildade me leva a pensar o quanto eu preciso do outro também. O apóstolo Paulo fala em Romanos que nós devemos amar uns aos outros de forma fraternal, considerando o outro superior a mim mesmo. Isso é humildade. É quando eu olho para a igreja do Senhor e digo, eu posso aprender com esta igreja, eu posso aprender com esses irmãos. Mas tem um desafio. Qual que é o desafio? Se você conhece essa pessoa e sabe dos seus pecados, se torna mais desafiador, né? Porque a tendência é pensarmos assim, quem é tal pessoa para dizer para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Mas quando nós somos humildes e aprendemos o Senhor, nós percebemos que até mesmo aqueles que pecam podem ser usados por Deus, porque nós também pecamos e somos usados pelo Senhor. Não é conformismo com o pecado, é entender que todos nós estamos num processo de transformação e mudança diante do Senhor. Uma outra característica que envolve esse relacionamento é a docilidade. Uma pessoa gentil não é fraca, mas que usa sua força para fortalecer outras. Ser gentil. Eu não sei você,
mas existe um princípio, quando a gente estuda comunicação de forma ampla, existe um princípio da comunicação que é manter a comunicação aberta. Quer dizer, você não tem interesse pelo outro, você só quer manter a comunicação aberta. Um exemplo, quando você sai daqui e pergunta para alguém assim depois do culto, tudo bem com você? Você espera que a pessoa fale, olha, não está bem, senta aqui, eu quero conversar com você? Você espera que a pessoa fale isso? Não, você espera que a pessoa fale o quê? Tudo bem, e vamos embora, vamos almoçar, vamos ficar tarde. Quando alguém fala assim, eu não estou bem, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente assusta, e segundo, a gente pensa assim, não estou preparado para isso. Vou orar pela sua vida e semana que vem a gente conversa. Por quê? Às vezes o nosso interesse ou a nossa vida, né, com as pessoas não é no interesse profundo sobre elas, mas é no interesse superficial. E o ser gentil é mostrar a bênção, né, que é esse relacionamento, e mostrar o interesse em participar da vida do outro. E saber que Deus vai usar aquela vida para me moldar e a minha vida também. Paulo fala sobre paciência dos versos 1 ao verso 6 também. Essa qualidade coloca necessidades, né, importantes de ouvir o outro e às vezes ouvir 20 vezes a mesma coisa. Tem gente assim, que repete as coisas, não tem? E que fala sempre a mesma coisa. Talvez seu marido faça isso, talvez sua esposa faça isso. Aí você fala assim, não aguento mais escutar aquela pessoa. Paciência, meus irmãos. Paciência para instruir e para também falar ao coração. Tolerância. O que isso significa? Uma pessoa tolerante é uma pessoa que traz uma característica de entender que às vezes o pecado, ela pode estar em pecado ou no erro, mas ser tolerante não com o pecado, mas com a possibilidade do ensino, de aproximar dessa pessoa e ter um relacionamento de mudança com a vida dela. Então, note bem que o Senhor venceu o maior desafio para os nossos relacionamentos, que é o quê? Nos ter colocado como em uma unidade. Ele fez, o Espírito de Deus produziu essa unidade. Então agora o nosso desafio de esforço é manter esta unidade. E nós a mantemos por várias questões, e uma delas é o relacionamento que temos uns com outros, que são necessários para nós. Uma segunda lição desse texto, que é muito importante, é sobre a apreciação da diversidade. Olha os versos 7 em diante, que diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí o verso 16 diz assim: e quem de todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O mundo fala sobre afinidade, a Bíblia fala sobre unidade, mas também a Bíblia não descarta a questão da diversidade. Eu sei que a palavra diversidade, ela está usada de forma equivocada no mundo, porque ela se refere muitas vezes à questão de sexualidade, né? Mas as Escrituras falam sobre diversidade, e essa diversidade é na operação do Espírito Santo de Deus, em conceder dons soberanamente à sua igreja, e que haver ali a manifestação também desse dom de forma diferente. Quer dizer, talvez duas pessoas tenham o mesmo dom, mas eles se manifestam de forma diferente por questões de característica daquela pessoa, enfim, mas que existe essa diversidade porque não somos iguais uns aos outros. Imagina uma igreja só de Tiagos. Não dá, né, gente? Imagina uma igreja só de você. Não dá. Porque somos diferentes, criados, né, gerados diferentes, instruídos de forma diferente, o qual o Espírito Santo atua em nós. E essa unidade é embasada na Trindade, que nos permite celebrar essa diversidade no sentido de, existem pessoas diferentes de mim, que talvez tenham gostos diferentes, opiniões que não divergem, obviamente, do princípio da palavra de Deus, mas que gostam de azul e eu gosto de verde, e isso não deve ser um problema. Ao contrário, a diversidade nesse sentido deve ser uma motivação para que eu me relacione com as pessoas de uma forma que possa, inclusive, edificar a vida uns dos outros. E a cada um de nós foi concedida a graça, segundo o texto, conforme a medida repartida por Cristo. Deus nos criou com diferentes dons, e isso é uma grande bênção.
Porque o que falta em mim, quem vai completar? Você. O que falta em você, quem vai completar? Sou eu. É claro que eu não estou dizendo de completar emocionalmente, e até no sentido que eu digo de completude da vida, né? Quem nos completa é o nosso Senhor, obviamente. Mas nos relacionamentos redentivos, onde funciona a oficina de Deus, eu sou completado por uma outra pessoa, o qual ela me ajuda a ver pontos cegos que eu não estou enxergando. E ela é usada por Deus para que isso seja feito constantemente na minha vida. Também é importante pensar que o nosso relacionamento, e quando nos relacionamos com outras pessoas, claro que vamos ter problemas, desafios, ouvir palavras que não gostamos, ouvir opiniões que não concordamos. Mas como cristãos, e como entendendo, né, esse agir de Deus nos relacionamentos, eu devo entender como me portar aqui humildemente e sabiamente, para que Deus seja glorificado nessa diversidade, o qual Ele mesmo chamou várias pessoas de vários lugares para que pudesse então compor a sua igreja. Pense em como seria a sua vida sem esses relacionamentos. Quantas vezes alguém disse alguma coisa para mim e para você e na hora a gente ficou irritadíssimo, mas depois a gente fez o quê? Pensou e falou assim, eu acho que é isso mesmo. Não é verdade? Quantas vezes a gente fez isso? Porque Deus usou essa pessoa. Quantas vezes fomos confrontados? E é interessante que uma das características muito fortes, e eu percebo muito isso nos aconselhamentos, quando uma pessoa ela se afasta da igreja, ela se afasta de relacionamentos, ela está sozinha. Quer dizer, e ela faz isso muitas vezes propositalmente. Por quê? Porque a vida de amizade cristã já é confrontadora. Quando perguntamos um para o outro como está o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa leitura, a nossa vida de oração. Então a pessoa, ela não quer ser mais confrontada. E qual a primeira coisa que ela faz? Ela se afasta do povo de Deus. Porque ela não quer ser trabalhada. Ela quer viver talvez no seu pecado ali. O Senhor obviamente vai tratar o seu coração. Mas ela se dispersa porque ela não quer receber esse confronto. E as Escrituras nunca, em momento nenhum, fala de uma vida cristã solitária. Ao contrário disso. Constantemente ela fala de uma vida que envolve relacionamentos. Eu acho que um dos exemplos claros para a gente é o próprio Cristo chamando os seus discípulos, né, com pessoas tão diferentes. Com homens que queriam descer fogo do céu para queimar os samaritanos, porque achavam que, né, outros que abandonaram o Senhor em algum momento, enfim, uma diversidade ali de homens, né, no sentido da forma como eles se relacionavam, mas por meio daquele relacionamento, o Senhor também molda os corações. Quando a gente chega e lê as cartas nas igrejas, com tantos problemas, como Coríntios e outras igrejas, mas Deus sempre instruindo o amor mútuo e a mutualidade e o serviço cristão. Perceba como que isso é importante para a nossa vida. E esses relacionamentos, como eu disse, por causa do pecado, devem ser buscados intencionalmente. E aí há um desafio de uma pergunta para nós. Somos capazes de nos preocupar com alguém que está além do próprio eu, da própria esposa, dos filhos ou de alguém da família? Será que existe em mim e em você um interesse genuíno, como Paulo escreve aos Gálatas, dizendo assim, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós? Não é uma exclusividade paulina, mas deve ser um anseio do meu coração e do seu. A maior alegria, uma das maiores, na verdade, alegrias que um cristão pode ter, é ver Cristo sendo formado na vida dos seus irmãos, na vida de pessoas com quem ele caminha. E isso deve ser uma motivação para o nosso coração. Continuando aqui no texto, Efésios 4, a partir do 17, Paulo vai falar sobre a nossa luta e a agenda de Deus. O que isso significa? O verso 17 fala assim, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aí Paulo no verso 20 ele diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo,
se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Um pouco mais à frente no texto, verso 25, o apóstolo Paulo diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E mais à frente, o verso 31 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui finalmente Paulo escreve aquilo que relacionamentos se assemelham quando eles estão no propósito de Deus. E quais são as características? A tendência, para no sentido de que eu fale a verdade e fale constantemente a verdade. Eu seja ali, nos meus relacionamentos, deve sempre ter um princípio importante: a verdade do Evangelho. O Evangelho pregado, o Evangelho vivido. Quando Paulo fala, não minta mais, mas fale a verdade, ele está falando de um despojamento e de um revestimento. Amizades verdadeiras são caracterizadas por confrontos amorosos. Amizades verdadeiramente bíblicas são caracterizadas por confrontos amorosos. Amigo que amigo confronta. Amigo que realmente se preocupa com o outro, adverte, ensina, sem medo de ser julgado. E aquele que considera a amizade bíblica, ao mesmo tempo ele escuta aquilo, e por mais que talvez ele reflita naquele momento de uma forma não tão agradável, mas ele entende que aquilo foi para o seu crescimento e para a vida que o Senhor tem chamado ele a viver. Uma amizade que leva a um crescimento bíblico é aquela que tem um vínculo do perdão do Senhor. Efésios 4:32 fala a respeito disso. Como que nós devemos perdoar uns aos outros, e esse meio do perdão é Cristo Jesus. Eu posso praticar o perdão, ensinar o perdão, viver o perdão a partir daquilo que Cristo fez. E Paulo vai colocando mais algumas coisas, como a minha fala, ela tem que ser uma fala no tempo certo e para a edificação. Quando eu entendo que a agenda de Deus e o propósito dele para os meus relacionamentos é me moldar, eu não vou desperdiçar esse tempo de relacionamentos, talvez com conversas ou com coisas, não que não deva se divertir, sair, ter tempos de tranquilidade, mas eu vou entender que mesmo naquele tempo que estou tomando um café da tarde com alguém, que não tem talvez Bíblia aberta naquele momento, não tem, está ali formalidade, mas eu sei que aquele momento é o momento que Deus quer usar na minha vida, para que eu seja então um instrumento dele, e ao mesmo tempo o outro seja um instrumento de Deus na nossa vida. E o texto bíblico fala que a amizade ela funciona como um ferro que afia o outro ferro, que traz desafios, confrontos, mas que também traz crescimento. Acho que 2 perguntas são importantes para resumidamente pensarmos aqui. Primeiro, você tem verdadeiros amigos? Você tem verdadeiros relacionamentos? Você tem relacionamentos redentivos? Os seus relacionamentos funcionam como uma oficina de Deus, no sentido de eu tenho irmãos, irmãs, amigos e amigas que são usados por Deus para moldar o meu coração. A segunda pergunta é: você é um bom amigo? Você se importa? Você liga? Você está interessado na vida do outro, pensando que esse outro está no mesmo processo que você, que é o crescimento como um cristão, à imagem de Cristo? E como você é usado para abençoar a vida dessa pessoa, como instrumento do Senhor? Você tem desenvolvido relacionamentos assim? Você tem tido a intencionalidade para viver esses relacionamentos? Algumas aplicações para a gente encerrar, isso é muito importante. O ponto central: Deus tem uma agenda para os nossos relacionamentos, e essa agenda é que eles sejam intencionais, reais e bíblicos. Relacionamentos irão sempre requerer empenho, abrir mão de coisas do meu próprio coração, para que eu veja Cristo crescendo na vida de outras pessoas. Nossos relacionamentos são um dom de Deus, são um presente do Senhor.
Amizades são um presente do Senhor. Irmãos e irmãs com quem nós podemos caminhar juntos. E uma coisa muito importante é, a graça de Deus nos habilita para superar as tentações de pecar contra o outro e mostrar gentileza, paciência, humildade e tolerância. Que é o que o texto de Efésios 4, que nós estudamos mais rapidamente, traz para a nossa vida. E para que você saia daqui hoje de uma forma prática, devemos pensar o seguinte: eu preciso aplicar e repensar sobre como eu tenho vivido os meus relacionamentos. Eu preciso mover-se em direção a relacionamentos saudáveis, bíblicos e de crescimento. E pela graça de Deus, eu preciso buscar ser humilde, gentil, paciente, tolerante e dócil, para que eu possa ser usado pelo Senhor no crescimento da vida de outras pessoas. E aí, no final de tudo, podemos refletir na seguinte questão: o quanto a sua vida até hoje, falamos muito sobre evangelização, né, nesse mês, o mês, né, de missões de evangelização, e podemos pensar e trazer uma aplicação prática para a nossa vida da seguinte forma: o quanto estamos permitindo realmente o Senhor usar a nossa vida, o quanto estamos dispondo o nosso coração, tanto para caminhar com aqueles que estão na fé, quanto para falar de Cristo para aqueles que estão perdidos. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida. Deus quer usar aquela pessoa talvez que te irrita para moldar coisas pessoais no seu coração. E para que ele também seja moldado pela instrumentalidade da sua vida, para que ambos possam crescer no Senhor e ambos possam glorificar a Deus. Fácil? Obviamente que não. Desafiador? Muito. Na maioria das vezes queremos nos afastar de relacionamentos um pouco mais complicados. Mas é ali também que a graça de Deus se manifesta, para que ambos sejam mudados e edificados pelo Senhor. E que Deus me use, que Deus te use, que Deus use você que está nos assistindo, para que outras vidas possam conhecer a Cristo e serem edificadas. E que o desejo do nosso coração nesses relacionamentos seja: eu quero ver Cristo formado na vida do meu irmão. Eu vou orar por ele, eu vou visitá-lo, eu vou tomar um café com ele, eu vou ser usado por Deus para que ele se pareça muito mais com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos leve a esse tipo de motivação. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra que é viva e que é eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes que penetra o nosso coração. E esses relacionamentos são a oficina do Senhor para trabalhar no nosso coração. E que o Senhor continue usando a nossa vida, a vida de outras pessoas, para que de forma mútua, na mutualidade planejada pelo Senhor, possamos crescer juntos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por esse momento de estudo da sua palavra. Obrigado por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão nos assistindo. E que o Senhor nos desafie a cada dia a vivermos para a glória do Senhor. Eu agradeço, ó Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, uma boa tarde a todos, você também que está nos assistindo, que o Senhor continue fortalecendo o seu coração, e logo mais às 19 horas, se você fez a sua inscrição, estará conosco, mas se você não fez, pode nos acompanhar também pelo canal da nossa igreja. Deus abençoe e uma boa tarde a todos.